E aí, tudo certo? Aqui quem fala é o Marcos. Seja bem-vindo ao episódio 14 do Rádio Game Dev. Hoje o tema é basicamente a história do meu jogo Super Forklift 3000, mas eu apelidei o tema de como eu criei um jogo Space Shooter sem entender muito de Space Shooters. Algo assim, vai estar no título, eu vou pensar melhor nessa frase, o título vai estar como eu coloquei e você tá vendo aí. Porque eu fiz um jogo Space Shooter de forma séria, assim, um jogo pra publicar na Steam. E realmente eu publiquei em abril de 2020, eu publiquei o Super Forklift 3000 na Steam. É Super Forklift 3000 pra você pesquisar se você quiser. E esse jogo, ele é um Space Shooter que eu fiz sem ter muito conhecimento e nem sendo muito fã de Space Shooter. É interessante isso, porque eu senti muita vontade de fazer um Space Shooter sem ser muito fã, sem ter jogado muito. Assim, se o cara vê, né, o cara fez Space Shooter, o cara jogou Star Fox, o cara jogou um monte de Space Shooter arcade, o cara jogou Space Shooter em tudo que é canto, mas não, eu tenho pouquíssima experiência com Space Shooters. Eu lembro que eu comprei na Steam o jogo Ikaruga, que eu cheguei até a reembolsar, porque eu não consegui me adaptar ao jogo, né? Eu tô acostumado a jogar jogos difíceis, de plataforma, de ritmo, de ação, só que esse jogo Space Shooter, super difícil, eu simplesmente não me adaptei, e eu não via maneiras de eu ficar melhor no jogo e chegar ao ponto de zerar ele assim com tranquilidade. Eu sofria tanto com ele que eu pensava, cara, não dá. Esse jogo não é pra mim. Cara, não quer dizer que não conseguindo jogar Ikaruga, eu não vou conseguir jogar nenhum jogo Space Shooter. Mas é só um exemplo de como eu não necessariamente sou um jogador de Space Shooter. E realmente o Ikaruga, que é um Space Shooter muito famoso e com reviews muito positivos, eu não me adaptei a ele. E mesmo assim, eu fui lá e publiquei um Space Shooter na Steam. Então eu quero explorar aqui com vocês como isso foi possível, né, em um contexto assim realmente de desenvolvedor de jogos, né, como é que você pode fazer um jogo de um gênero que não é tanto a sua cara. Gênero que não é tanto assim o que você gosta de jogar e costuma fazer, né? Costuma criar. Porque você costuma criar o que você gosta de jogar. Por exemplo, né? Aqui no meu canal é muito comum me pedirem sugestões, né? Me darem sugestões de vídeos pra fazer. E já falaram sobre o Sonic várias vezes. Faz um loop do Sonic, faz o Sonic, faz uma série do Sonic, de como programar o Sonic, faz aí no Construct um jogo tipo Sonic. Só que eu não tenho um pingo de vontade de fazer isso, porque eu não gosto de jogar Sonic. É meio estranho pra mim, que jogo jogos de plataforma, ter esse jogo super popular de plataforma que eu não gosto por causa da velocidade extrema dele, que eu gosto de uma experiência assim mais contida, que eu consigo realmente pensar no que eu tô fazendo, e Sonic realmente não é minha praia. Então, aqui no canal eu também faço vídeos de conteúdos que me interessam. E mesma coisa para criar um jogo. Você vai criar um jogo de um gênero que você se interessa e você gosta de jogar, né? Se você gosta de jogar, tem mais chance de você gostar de fazer. E eu, não sendo muito jogador de Space Shooter, mesmo assim, eu criei um jogo Space Shooter. Como é que isso foi possível? Antes de mergulhar nesse tema de como isso foi possível, eu quero falar um pouco mais sobre o Super Forklift 3000, começando pela ideia dele. Porque eu já fiz um podcast sobre o Rift Raccoon e eu falei que naquele jogo, primeiro veio a mecânica, que foi o teletransporte, né? Um jogo de plataforma em que tu se teletransporta. Essa era a mecânica e foi aí que começou. Não tinha ainda nome do jogo, não tinha personagem, não tinha conceito de como seriam os visuais das fases, não tinha nada disso. Primeiro veio a mecânica. No caso do Super Forklift 3000, primeiro veio a ideia. E depois veio a criação da mecânica, a prototipagem, e depois a evolução do jogo pelas fases, por implementar os gráficos. Foi um caminho diferente. Primeiro eu tive uma ideia do jogo antes mesmo de ter a mecânica. Né, no Rift Raccoon eu fiz primeiro a mecânica e depois tive a ideia do jogo, ideia do nome, ideia da temática, né, tipo de quem seria o personagem. No caso, agora é um guaxinim, né, só que no começo era uma caixa verde. Eu não tinha logo de cara pensado que seria um guaxinim. Mas no caso do Forklift, primeiro veio a empilhadeira. Eu já sabia desde o início que seria uma empilhadeira como o personagem do jogo. E realmente é isso. É um jogo de Space Shooter, então uma empilhadeira que carrega caixas e essas caixas são as tuas munições. Isso é um tema legal para abordar porque ideias pra gente vêm de formas muito variadas e podem aparecer para você quando você menos imagina.
Então, no caso, a minha vida mais, assim, recente, a vida mais adulta, assim, adolescente barra adulta, fim da adolescência barra início da adulteza, foi o momento em que eu assisti muito The Office. Eu acho que eu conheci The Office quando eu tinha uns 15 anos, e até hoje eu assisto, vez ou outra, um episódio que eu quero relembrar. É uma série que tá muito dentro de mim, e é a minha série favorita. Eu gosto muito dessa série, The Office, eu recomendo muito pra todo mundo assistir. E tem muitas piadas em The Office que envolvem empilhadeiras, porque é um escritório que se passa a série. E o escritório, ele é separado em a parte, assim, de escritório mesmo, em que eles atendem telefone, tem a recepcionista e tal. E tem uma parte que é o depósito. E o depósito é onde fazem as cargas, carregam os caminhões com os produtos para enviar para entrega. E nesse depósito tem muita empilhadeira, né? Eles trabalham com empilhadeiras porque eles precisam carregar os caminhões de produtos pesados. Então, para carregar esses produtos, eles usam empilhadeiras para conseguir colocar mais facilmente no caminhão. Então, tem momentos assim que tem piada, que eu não vou dar spoiler, né? Mas tem piada envolvendo as empilhadeiras diretamente, assim, tipo alguém que não deveria pilotar a empilhadeira, tava lá pilotando a empilhadeira e causando um caos extremo no depósito. E eu sempre achei muito engraçado essas piadas, e você não vai achar agora porque eu não vou contar, e também não dá pra contar porque é um humor muito visual, então você tem que assistir pra ver. Só que se você for ver The Office por essa recomendação, e você chegar nesse momento em que tenha essa parte aí das empilhadeiras, tu vai lembrar do que eu falei aqui, e eu acredito que tu vai achar pelo menos um pouquinho engraçado. Pra mim é particularmente muito engraçado, que eu gosto desse humor caótico, assim, eu gosto de pensar, meu Deus, se isso acontecesse na vida real mesmo, ia ser uma coisa muito ruim de lidar. Então, é uma coisa que esteve junto de mim por um tempo, empilhadeiras. E não somente empilhadeiras, mas empilhadeiras como algo que eu via como engraçado, né? Porque uma pessoa diferente de mim, ela pode ter uma outra experiência com empilhadeira. Ela pode ver ela como algo negativo. Então eu vi empilhadeira como algo positivo, porque me fez rir nessa série as piadas com empilhadeira. Mas uma outra pessoa pode ter uma experiência, tipo assim, ela quase foi atropelada por uma empilhadeira. Se você quase for atropelada por um cara descontrolado pilotando uma empilhadeira, você dificilmente vai lembrar de empilhadeiras como algo bom. E talvez o seu cérebro não use empilhadeiras como uma forma de ter ideias. Mas no meu caso não, empilhadeira foi realmente uma ideia. E casou ainda, né, que eu tinha essa experiência com empilhadeiras de ver de forma engraçada, era algo que estava na minha cabeça. Casou isso com uma conversa que eu tive com uma amiga, isso antes de eu ter a ideia do jogo, né? E eu tinha recém terminado o Rift Raccoon e tava buscando uma nova ideia de jogo. E essa conversa, então, acabou chegando em empilhadeiras e acabou resultando, então, em... Nossa, empilhadeiras poderia ser uma ideia de jogo. Então, isso tudo de gostar de empilhadeira, de ter essa visão humorística de empilhadeira, culminou, então, em uma conversa com uma pessoa que nem tá na área de jogos, e acabou, então, em uma ideia de jogo. Olha só como as coisas podem ser inesperadas, e você pode ter uma ideia de jogo inusitada em um momento que você não espera ter ideia de jogo, tipo conversando com alguém que nem é da área de jogos. Então, nesse caso, eu tive a ideia e depois eu fui partir para criar o jogo. E o legal disso é que empilhadeira já estava certo de que seria o elemento principal do jogo. É um jogo sobre empilhadeira. Ok, que elemento importante a empilhadeira tem que outras coisas podem não ter? A carga. Empilhadeiras carregam coisas que podem ser caixas, por exemplo. Então eu pensei em carregar caixas. Ok, e por onde que a empilhadeira carrega as caixas? Pela frente. Beleza, ela carrega pela frente. E se ela pudesse carregar essas caixas e disparar elas também? E aí veio então a ideia pro jogo, que é um jogo em que tu carrega até 3 caixas e tu aperta um botão para atirar essas caixas. Então eu encaixei o atirar caixas, eu pensei em que tipo de jogo isso de disparar caixas poderia se encaixar. Né? Em que tipo de jogo, em que gênero de jogo eu poderia disparar caixas? Poderia ser um jogo de ação e poderia ser então um space shooter, um jogo em que você vê a empilhadeira de cima e tu pode andar assim num jogo visto de cima, pegar as caixas e disparar em inimigos, em jogo que se movimenta o tempo todo pra cima. Eu pensei então em fazer um jogo assim. E aí uma coisa leva a outra, né? Assim que a gente define que a ideia do jogo é assim, empilhadeira, dispara caixas, aí vem, né? Ok, vai disparar as caixas em quem? Em que tipos de inimigos? E aí surgem as ideias de inimigos. O primeiro que vem à cabeça é o inimigo mais básico possível, que é um inimigo que não
se mexe, ele fica só parado. Só que como o jogo se mexe sozinho, ele vai acabar sendo um bloqueio em alguns momentos e ele pode acabar criando dinâmicas interessantes de gameplay. Não importa que ele é um inimigo parado, ele ainda pode ser interessante. Assim como um inimigo de plataforma parado pode servir como um trampolim, né? Não é necessariamente um inimigo chato que não faz nada. Ele tá ali, ele impacta no jogo, então vai ser interessante. E realmente foi o caso desse inimigo, porque como ele servia como um bloqueio, ele não é só um bloqueio que você não consegue atravessar, né? Ele é um bloqueio que você pode atravessar usando as suas armas. Então eu pude usar ele até mesmo como mecânica em alguns momentos, colocando vários deles na sua frente, que você tenha que ter uma caixa, uma munição para disparar e abrir caminho. E disso, claro, eu tive que pensar em várias movimentações diferentes de inimigos para criar inimigos diferentes, mas não foram muitos não também, não foram muitos tipos de inimigos para manter o jogo simples, e essa era a grande ideia também, né, fazer um jogo simples com poucas fases, para que eu pudesse lançar rapidamente e vender por um preço baixo. Em outros episódios do podcast eu posso me aprofundar um pouco mais em temas específicos como os inimigos, como a programação da mecânica. Inclusive eu já fiz isso em um vídeo no meu canal, que é inimigos para jogos Space Shooter. Realmente eu peguei aqui a lista de inimigos que eu tenho no Forklift e mostrei o que me levou a criar esses inimigos, né? Que conceitos de game design me fizeram achar esses inimigos interessantes pro jogo. Então checa lá se você quiser saber mais sobre inimigos de Space Shooter. E também, né, tendo já o jogo com os inimigos montados, também vieram os diferentes tipos de caixas. Então, simultaneamente com os inimigos, eu criei também tipos de caixas diferentes para você poder lidar de várias formas com os inimigos do jogo. Então, meio que foi um design de uma coisa leva a outra, fui pensando em coisas simultaneamente e aí foi formando o jogo como ele é. Chegamos no ponto que eu quero falar nesse episódio, que é como que eu pude criar um jogo Space Shooter sem entender muito sobre jogos Space Shooter. Bom, primeiramente porque o Forklift, o Super Forklift 3000, ele é basicamente um jogo de puzzle, um jogo de quebra-cabeça. Teve uma coisa que aconteceu antes de eu publicar o jogo, que eu não me lembro quem foi que me mostrou isso. Alguém me mostrou um videozinho assim gravado do meu jogo, né? Ainda em fase de testes, e falou: Marcos, olha só isso. A pessoa assim falou super sério, né? Aí eu fui olhar e vi, meu Deus, cara, isso aí é uma coisa estranha. E tipo, era o cara... Ele pegou o personagem do jogo, colocou em algum dos cantos da tela, no esquerdo ou direito, assim, no extremo canto, sabe? Totalmente pra direita, totalmente pra esquerda, e deixou o boneco parado ali. Deixou o boneco parado, sem se mexer, sem pegar os itens, sem atirar nos inimigos, deixou paradinho e me mostrou assim: Marcos, é pra poder acontecer isso? É pra tu poder jogar o jogo sem fazer nada? Aí eu percebi, assim, se a pessoa quiser jogar assim, ela tá livre pra fazer isso. Acabou que o Forklift, eu fiz uma pegada assim bem livre com ele, de que tu pode regular o quão difícil o jogo é. Da mesma forma que tu pode jogar as fases em sequência, tu pode jogar uma fase por vez. E uma fase por vez tu pode jogar com uma vida, ou nenhuma vida, ou 2 vidas, ou 8 vidas. Tu pode escolher quantas vidas você tem e também quantas fases você vai jogar, para assim definir quando você quer que o jogo seja difícil. Quer que seja fácil, quer que seja difícil, qual a dificuldade que o jogo vai ter. O jogo tá livre para você definir isso. E se você quiser passar sem matar inimigos, só se desviando, você pode também. Assim como você pode matar todos os inimigos, ou você pode matar a maior quantidade que você puder, porque, se eu não me engano, tem áreas do jogo que não é possível matar todos os inimigos. Realmente é feito pra ser assim. Até meio que na segunda fase eu fiz de um jeito que tu deve poder matar todos os inimigos, só que a partir da terceira eu pensei, e se eu pudesse fazer uma área aqui em que não é necessariamente possível matar todos os inimigos? Então é meio que uma seção da fase em que tu pode matar a maior quantidade possível de inimigos, esse é o objetivo, e não matar todos. E eu fico feliz de ter tomado essa decisão, porque realmente tem partes do jogo que é bem caótico, tem muito inimigo, e eu só pude fazer isso por não permitir matar todos os inimigos nessas partes específicas. Mas ok, eu me desviei um pouco do assunto. Por que eu consegui fazer então esse jogo Space Shooter se eu não sou experiente em Space Shooters? Porque ele é um jogo puzzle. E sendo um jogo puzzle, eu uni nele a minha experiência pouca com Space Shooters e a minha experiência regular, experiência moderada com jogos quebra-cabeça. E é legal que assim eu pude trazer a minha interpretação de um Space Shooter.
No fim foi bom, porque daí eu não criei um Space Shooter que tem a cara dos Space Shooters todos, tem um jeitão assim arcade muito parecido com todos os Space Shooters que você vê por aí, que você vai acabar vendo muitos jogos parecidos, né, que são naves espaciais, que tu dispara com projéteis parecidos, que tu mata inimigos parecidos. Então, não conhecendo muito os jogos e tendo poucas referências, acabou que eu consegui criar uma coisa diferente, uma coisa que dá pra dizer até que é única, porque eu nunca vi particularmente um jogo que você joga dessa forma, mas que ainda se encaixa assim em Space Shooter por ter todo esse formatão de pontuação, de você disparar projéteis, desviar de projéteis, desviar de inimigos. E assim, então, é um jogo diferente do comum, até também por esse motivo que eu falei anteriormente, de você poder jogar de forma livre, né? Se você quiser jogar assim, sem matar inimigos, beleza, só que tu não vai fazer ponto. Dessa forma, tu não vai conseguir fazer muito ponto se você não matar inimigos. A ideia do jogo é ter poucas fases para que tu possa maximizar a sua capacidade em cada fase. Então, o quebra-cabeça, inicialmente, é como passar da fase, mantendo as minhas vidas no máximo. Só que depois, qual caixa eu vou usar, em qual situação, para conseguir o máximo de pontuação possível. E é muito legal porque eu mesmo ainda descubro coisas novas jogando agora. Tipo assim, eu vou usar essa caixa aqui. Droga, mas eu não consegui usar nesse momento. Então eu uso em outro momento e percebo, nossa, usar essa outra caixa nesse outro momento foi melhor. Eu fiz mais pontos assim. Então, por ter muitos tipos de caixas diferentes e muitos inimigos diferentes e situações diferentes, acabou permitindo muito espaço para tu brincar com as caixas e descobrir formas diferentes de pontuar. E isso é uma coisa um pouco quebra-cabeça, até pela forma de tu trocar as caixas, apertar K e mudar a posição da caixa. E assim tu pode atirar uma caixa em uma situação, ou você pode guardar ela e atirar ela em uma outra situação mais na frente. Então o jogo é, em um primeiro momento, um Space Shooter tradicional, mas assim que tu vai avançando e vai querendo pontuar mais, ele acaba sendo um grande quebra-cabeça. Porque, por exemplo, em um Space Shooter tradicional, se tu quiser pontuar mais, é muito simples a fórmula. É tu matar muitos inimigos, usando seus tiros, power-ups. Se você tiver algum power-up que destrua, por exemplo, todos os inimigos que estão na tela, assim, destrói todo mundo ao mesmo tempo, beleza, você vai guardar esse power-up para um momento em que tenha muitos inimigos. É muito simples. E assim você vai conseguir pontuar mais, morrendo pouco e matando muito. Assim você pontua bastante. Só que no caso do meu jogo tem uma camada extra, que é, você pegou uma caixa especial, você vai usar ela agora ou você vai guardar para usar lá na frente e assim conseguir então uma pontuação maior. E se você tentar essa caixa nessa outra posição e nessa outra posição, será que não pontua mais? E também até os chefes, você tem formas diferentes de pontuar e você pode definir então estratégias para você não somente derrotar o chefe, mas para conseguir tirar muitos pontos dele. E eu percebi isso conforme eu fui criando o jogo, tanto que eu coloquei muitos achievements no jogo baseados em pontuação. Então é um achievement que requer que você passe da fase 1 com uma pontuação lá extremamente alta, que realmente você tem que jogar bastante ela, testar bastante as caixas para conseguir chegar nessa pontuação. Então eu só consegui criar um Space Shooter não tendo muito conhecimento sobre Space Shooter, porque ele não é um Space Shooter raiz, aquele arcadezão, cheio de inimigos, cheio de explosão. Acredito que eu não teria conseguido fazer um jogo assim, um jogo Space Shooter da forma assim arcade e conhecida, com muitos inimigos, com vários tipos de armas. Claro, eu não conseguiria com o meu conhecimento atual. Se eu fosse querer fazer um jogo assim, eu teria que buscar mais referências, não somente de aulas, de conteúdo sobre game design de Space Shooter, mas também jogos para eu jogar mesmo, para beber de mais fontes e jogar mais jogos, para eu ter mais referências pro meu, de inimigos, de armas, de forma de jogar, para daí assim eu conseguir criar um Space Shooter tradicional e fazer ele bem feito. Só que como o meu jogo ele não é tradicional, eu pude usar para esse jogo a minha experiência com Space Shooter, que é pouca, e a minha experiência com quebra-cabeça. E assim eu consegui fazer um jogo que para mim é muito divertido, eu gosto bastante dele, e vejo que tem bastante gente que gosta também. Todo mundo que eu vi jogando curtiu bastante. A live que eu fiz mostrando o jogo, o pessoal gostou bastante da ideia e achou bem gostosinho de jogar pelo visual, né? Espero que tenham jogado depois e visto com as próprias mãos, que é legal de jogar. E deixo aqui então no final uma provocação para você pensar sobre isso, de como você pode criar um jogo de um gênero que você não entende muito, mas você acaba conseguindo criar ele porque você combina ele com vários elementos de um outro gênero que você conhece.
aí você consegue criar um jogo. Então pensa bem sobre isso e quem sabe você consiga criar um jogo que você achava que não conseguiria, porque você vai conseguir então juntar elementos de outros gêneros nesse gênero e assim você consegue fazer um jogo que você achava que não ia conseguir. Para encerrar, deixo um convite para você, confira o meu curso Como Programar Space Shooters no site marcosgamedev.com/curso Space. É um curso em que eu ensino como programar um Space Shooter em uma nave que atira, com vários inimigos, com um chefe também. É um jogo bem legal que acabou ficando no final e você vai aprender isso nesse curso aqui. No Construct 3 ou no Construct 2, beleza? Então veja lá o site marcosgamedev.com/curso Space e vejo você então no episódio 15 do podcast Rádio Game Dev. Até a próxima!